Boa tarde, queridos. Que seja uma tarde boa. Aliás, será uma tarde boa. Com certeza. Já tá sendo. Mais uma resenha especial só aqui no canal do Santa Mônica. Estou aqui mais uma vez, como de praxe, muito bem acompanhado. É o professor Daniel, o homem, um acervo histórico geográfico. O que vocês quiserem de imagem do Rio Antigo é com aquele cara ali, ó. Só mandar mensagem, hein? Salve, salve família, né? Já aproveitando aqui o microfone do podcast. Novinho, né? hein? Tudo, Detalhe, Nossa. hoje, novinho. no mínimo para vocês, uma excelência aqui beleza hoje. dessa, né? Também aqui ao meu lado a professora Rosária de Biologia, pura alegria. Muito bom estar aqui com vocês, mas né, nesse momento que nós vamos falar aqui sobre os impactos, sobre as mudanças positivas, negativas, né, o passado, o presente, muita novidade aqui com os meus amigos Com maravilhosos. certeza. Lembrando que o seguinte, pessoal, eu particularmente creio que o tema de hoje é um tema que transcende não só a importância do vestibular, tá? É um tema que tangencia, inclusive, aí uma importância cívica e moral. E a gente vai compreender isso no decorrer da aula. Para começar, temos imagens, Will, como de costume. Faz parte da Vídeo. cultura, né? Vamos lá? Fala, minha galera, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com o professor Valmir, componente aí da Roda de Samba da Pedra do Sal. Ele que aceitou o convite de forma muito carinhosa participar desse projeto aí. Pensei logo nele, porque ele é, para mim, um exemplo e referência no assunto no tocante à herança africana, no tocante ao legado negro deixado aqui nessa região de muita importância, que é o Centro Histórico do Rio de Janeiro. E agradecer já de antemão pela presença. Obrigado. Dizer que tenho certeza que ele vai brilhantar muito aí, agregar muito conhecimento para nós. E falar um pouco sobre a importância aqui dessa região, do Centro Histórico, a região que a gente está situado, não falei, no Cais do Valongo. Exato. Queria te dar boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Muito prazer por ser um trabalho ligado à educação e aí há toda uma importância de contribuição com a formação de cada uma de vocês. Eu sou integrante da Roda de Samba da Pedra do Sal, como o Bruno falou, uma roda de samba que já está aqui há quase 15 anos fazendo um trabalho de resgate, de preservação da Patrimônio cultura. material, né? A roda de samba Patrimônio. hoje é um patrimônio dessa cidade e a gente está falando aqui do Cais do Valongo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, para o Brasil a gente teve inicialmente um número entre 10 e 15 milhões de africanos chegando, onde desses, na verdade para a América, onde 40% desse total veio para o Brasil. O Rio de Janeiro é, sem sombra de dúvidas, um local, depois de 1811, com a construção do Cais do Valongo, onde vai ter a grande chegada, a maior parte dos negros que vêm são negros bancos, vindo de Angola, do centro ocidental africano e do Congo, diferente lá de Salvador, da Bahia, onde você vai ter... Iorubá, né? Iorubá. Exatamente. A chegada do povo iorubano com muita força, mas inicialmente também os bancos. Né? O Brasil recebeu os bancos inicialmente e que forma esse chão aí de muita linguagem associada ao quimbundo, ao quikongo. E aí a gente está aqui nessa região do Cais do Valongo, que é uma região extremamente simbólica para o país, hoje tombada, como o professor falou, como patrimônio da humanidade. E vocês precisam ter esse entendimento, por que que o monumento é tombado como patrimônio da humanidade, depois vocês cobrem desse moço aqui. Vai deixar. Foi tombado inclusive em 2017 pelo Unesco. Com a roda aqui. Isso, e o ponto interessante disso daí, aproveitando o gancho aqui, falando um pouquinho só, é que esse patrimônio ele foi tombado porque até então um dos únicos locais onde se tem vestígio material da escravidão na América, né? Então isso é muito interessante. Aqui nesse local a gente teve com a reforma do Porto Maravilha uma redescoberta, né? Desses vestígios que indicaram aí, né, a materialidade da escravidão, sobretudo na América, tá? E aí eu pego esse gancho que o professor Bruno está falando
E aí é uma preocupação dele da gente tentar descolonizar esse conhecimento que é assustadoramente branco, eurocêntrico, falocêntrico e machista. Então é importantíssimo a gente falar da história desse lugar que o professor, que o escritor Roberto Moura chamou de Pequena África, Sim. que engloba a geografia da Pedra do Sal, do Cais do Valongo, da Praça 11, e dá um viés de sujeitos falando da sua própria história e não de outros elementos que não tenha relação com isso aqui. Então, eu achei maravilhosa essa atitude do professor, acho que essa perspectiva de olhar de outro lado, que não só esse cartesianismo que se propõe pretensamente a ser o dono da verdade. Parabéns, professor. Obrigado. Parabéns à escola, uma iniciativa brilhante. E aí deixa eu retomar aqui a questão do lugar. A Pedra do Sal, que é onde eu milito há muito tempo, e milito pela questão do samba, e milito por uma questão de mostrar o samba de maneira lúdica, pedagógica, político-pedagógica, é um assentamento, na verdade, é uma rocha granítica. Todo o centro do Rio de Janeiro, essa região dos grandes morros, que foram destruídos pela... o aterro do Flamengo é fruto de uma destruição, né? O Morro do Castelo. O Rio de Janeiro tem uma geografia muito peculiar, de mar e montanha, muito aterro e tudo mais. Alguns poucos morros restaram. O Morro da Conceição foi um desses. É no Morro da Conceição, em 1965, que vai ser gravado o primeiro Orfeu da Conceição, que é uma produção francesa. Depois o Cacá Diegues retoma e usa aquela paisagem do Morro da Conceição, que é um morro que serve meio que de... é uma moldura da Pedra do Sal, e é o lugar onde chegam as cheias baianas, que o professor Simas fala com muito brilhantismo. Confesso que eu não conhecia. Interessante. É o Morro da Conceição? Não, não conhecia essa parte do Cacá Diegues. Ah, sim, porque aí ele vai e reproduz o Orfeu da Conceição. Perfeito. Em 95, se eu não me engano, uma obra maravilhosa. Enfim, essa região da Pedra do Sal, o nome Pedra do Sal é exatamente porque o mar beijava esse granito e ali era onde era seco o sal. A Pedra do Sal é originalmente o assentamento de Xangô, não à toa que o Axé Opoafonjá, antes de ser fundado em 1910 por Manhaninha, lá em São Gonçalo, do Retiro, São Gonçalo do Retiro, Salvador, Salvador, São Gonçalo do Retiro, como um grupo de dissidentes da Casa Branca do Engenho Velho, ela vem em 1895 e funda o Axé Opoafonjá na Pedra do Sal. Da Pedra do Sal vai para São Cristóvão, de São Cristóvão vai para Coelho da Rocha, onde está até hoje. Olha a conexão, pessoal, conexão, tudo ligado aí, a herança negra sendo representada. Sim, exato. Perfeito. Então ela vem com o tio Sani, tio Joaquim, vem com o Bamboché Bitcoin, que é chave esse homem no culto do candomblé no Brasil, porque ele vai trazer elementos africanos de uma África diferente daquela que está chegando com os bancos, mas dos iorubanos, vindo da região da Nigéria, vindo da região do Daomé. Daomé, antigo reino de Daomé. O antigo reino de Daomé. E o grupo mais expressivo é o grupo que vem da Bahia. Sim. Porque aí isso é muito importante pelo seguinte. E aí isso é um pouco do samba de roda do Recôncavo da Bahia. Se você anda em Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Santa Dona de Jesus, Nazaré, Pirajuí, você tem um batuque que o Roberto Mendes fala de 300 anos que já está nesse lugar na Bahia. E você vai ter a chegada logo depois da viola machete, da viola 3/4 com os urbanos. O samba de roda é a fusão do batuque de cabila com essa coisa que a gente faz aqui no samba, da roda de samba da Pedra do Sal toda segunda-feira. E que a gente estava conversando sobre isso, que o pessoal faz muito lá no Projeto Botequim. Verdade. E no Samba de Maré também. Tem um grupo chamado Samba de Maré em Salvador. Então, como que o samba vai estar muito pertencido e ligado a esse lugar? A gente tem uma cana-de-açúcar que já descambou no Nordeste. A gente tem a indústria do fumo muito forte ali em São Félix. Fumo de corda. O fumo de corda, né? O fumo de rolo. Sim. Com uma atração maior, porque o fumo da gente ele é lambuzado com a grande cana-de-açúcar de Santo Amaro da Purificação, famosa. Então isso bate nos mercados, isso tem poder de compra e de barganha. E o que está acontecendo aí em Salvador? Salvador está tendo, isso é século XIX, isso é metade do século XIX,
Madeira de Melo baixando o sarrafo. E aí a Associação da Boa Morte sai da Barroquinha, vai, que era na Barroquinha inicialmente, né, a festa da Boa Morte, vai para a Cachoeira, que é onde está até hoje, né, com a grande festa da Boa Morte, e uma parte desses baianos, das baianas, vem, porque as mulheres desse grande grupo diaspórico que vem, tem uma centralidade, a mulher africana, tem uma, então vem tia Bibiana, vem tia Francisca, vem tia Ciata, que talvez seja a mais emblemática das tias baianas, por toda sua relação política, por toda a sua relação com o culto, e se instalam na Pedra do Sal. Então, há uma importância muito grande, e isso alguns historiadores vêm trabalhando com isso, que tem uma menina lá no mestrado, eu sou mestrando do Cefet, tem uma menina de Aratuba fazendo um trabalho muito interessante. Da ilha de Veracruz. Sim, Aratuba, Veracruz. O trabalho dela é interessantíssimo, porque ela pega a questão da revolta malê de 25 de janeiro de 1835, a deportação, assassinato, todo tipo de maldade. Corrida na zona portuária de Salvador. Exatamente. E aí, muitos desses negros ou são deportados, ou, e, na verdade, caem no mundo, um grupão vem para cá também. Então, quando você pega essa relação, você vai ter alguns compositores, como Donga, Senhora e Todos os Prazeres, com ligação com alguns pais de santos, ou com a chamada feitiçaria muçulmana. Sim, islamizada, de certa forma. Pois é. Né? Com certeza. E como que começam a O termo desconfiar? malês, inclusive, é um termo Pois é, cheio desse simbolismo. perfeito. Em 1982, começa uma construção aqui na Rua Senhor dos Passos, que é uma rua aqui bem próxima, muitos de vocês devem conhecer. E aí, na escavação, um pedreiro começa a ver escritos com sangue, mas uma letra que não se sabia que letra era aquela. E aí começou a se tentar desvendar, chama pesquisador, chama especialista, e aí alguém fala, pô, isso daí tá em árabe. Aí alguém vem e fala, isso daí é feitiçaria árabe. Aí alguém fala assim, isso aí provavelmente foi seu Abu da saúde, que tinha relação lá com a Lufale Mutan, com a mãe do Luiz Gama, a dona Luísa Maim, de alguma forma essa galera da revolta. Então, essa região que o professor teve essa ideia magnífica, brilhante de compartilhar com vocês, é um lugar de muita história afrodiaspórica, mas baiano-diaspórica, se a gente Também, fizer claro. essa conexão, que é essa pequena África que hoje se mantém a duras penas, com muita reivindicação do movimento negro, da história mais ligada a essa coisa do contar uma outra história possível, longe de invisibilização, de apagamento, de um Rio de Janeiro que foi muito destruído em monumentos maravilhosos, e continua sendo de maneira muito forte, sobretudo agora com esse período que a gente está passando de desconstruções, de negacionismos, de absurdos que a gente está passando, e a história do Rio tenta se manter viva com esse tipo de ideia, como do professor Bruno. Obrigado. Lembrando o seguinte, falando também da parte de tentar invisibilizar essa história aqui, durante muito tempo funcionou aqui um cemitério denominado posteriormente Cemitério dos Pretos Novos. Eram lá atrás, né? Lá atrás. Porque esse cais aqui, durante determinado tempo, ele passou a ser chamado de Cais da Imperatriz, com o objetivo de certa forma, maquiar, invisibilizar. E só posteriormente que ele retomou esse nome, né? De Cais do Valongo. Então, assim, infelizmente, por diversos momentos na nossa história, a memória negra, ela tenta ser invisibilizada. E o intuito da aula hoje, justamente o intuito aqui desse bate-papo, é a gente trazer à tona a memória negra neste lugar aqui, na zona portuária do Rio de Janeiro, na zona central aqui, mais precisamente no Cais do Valongo. Ali ao lado, bem próximo, a gente tem o Instituto Pretos Novos, que funciona onde era o cemitério, né? Perfeito. Foi uma obra. Tenta aí resgatar, que tenta trazer à tona o tempo todo, a duras penas, como o professor Valmir aqui falou, a memória negra, tá, pessoal? Então, assim, a ideia era justamente essa. O primeiro bloco de carnaval de Seu Hilário Jovino sai da Pedra do Sal. Sai da Pedra do Por Sal. isso que a gente faz o nosso carnaval toda segunda-feira de manhã. Então, se o samba é naturalmente de noite, na segunda de carnaval ele é de manhã, e aí é uma celebração ao bloco Reis de Ouro.
E é o primeiro bloco. Convida que o próximo eu vou. Toda segunda de manhã, todo mundo fantasiadinho, muito de velho. bola. O público real da roda vem no carnaval. Porque o nosso público mesmo fugiu dessa loucura. 5.000 pessoas, não tem como. É verdade. Né? Então agradeço, muito obrigado. Numa outra oportunidade que a gente tiver maior, propõe. Perfeito. Eu que agradeço aqui a presença ilustre do professor Valmir, né? Componente aí da Roda de Samba Pedra do Sal. Tenho certeza que agregou bastante conhecimento aqui. E assim, satisfação imensa. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu só vou abrir um parêntese antes de comentar. Eu quero agradecer veementemente ao professor Valmir, ele que foi muito solícito quando decidimos aqui estabelecer uma entrevista com ele, né? Fazer uma entrevista, na verdade um bate-papo, né? Entrevista fica meio formal, foi um bate-papo. E eu quero agradecer aqui em nome da rede, em nome aqui dos professores também. Eu tive a oportunidade, infelizmente no dia eles não puderam, mas eu tive a oportunidade aí, a honra de bater esse papo com ele. Ele é músico da Roda de Samba da Pedra do Sal, ele toca tamborim, toca cuíca também compõe, além de militar aí no movimento negro, na tentativa de resgate da memória negra, e professor. Então quero fazer aqui ao vivo um agradecimento em nome da rede, por ele ter sido super solícito, tá? Vamos lá, Daniel, falar um pouquinho? Vamos pegar o gancho do professor Valmir, que foi fantástico, né? Sim. Inestimável a contribuição dele, né? E a partir disso vamos tentar entender como que a gente montou essa aula para vocês, né? Numa tentativa de desconstrução e também interdisciplinaridade. Por quê, gente? Quando a gente pensa na história do Rio de Janeiro, tá? A gente trabalha sempre essa dinâmica da modernização, da infraestrutura, dos impactos nas transformações do espaço, mas muitas vezes invisibilizamos quem construiu isso e também o dano que isso foi causado na dinâmica ambiental. O Rio de Janeiro, quando você pega aqui os portugueses chegam em 1500, né, eles veem um paraíso tropical mesmo. É essa a palavra, é um paraíso tropical. Até hoje é bonito. Imagina no passado. Então a gente tem que construir isso também pela dinâmica ambiental. Então, por vezes, assim, no nosso cotidiano, na nossa visão de explicação e tal, a gente precisa inserir justamente uma discussão em cima dos nativos, né, que foram super importantes também na questão do território mesmo, fluminense, carioca, dos negros que foram trazidos escravizados da África, beleza? E também todo o impacto ambiental. Essas invisibilizações que acontecem, elas às vezes tiram todo o sentido da construção geral da cidade. Fica parecendo que todo o processo de modernização pode fazer qualquer coisa, né? Como se tudo valesse. E como, na verdade, existe esse processo, por exemplo, você tem que construir um aeroporto, realmente você tem que construir um aeroporto, mas às vezes os danos que você precisa causar naquele lugar para a construção de uma infraestrutura qualquer, ela poderia ser menor ou melhor dimensionado se outras áreas da cidade fossem utilizadas. Então, eu acho legal a gente começar a colocar isso nos danos dos ecossistemas costeiros, por exemplo, que foram grandíssimos, né? Uma perda, assim, lastimável, né? Até porque essa construção, né, logo no início, ela não foi pensada em amenizar, né? Em poupar. Só aconteceu. Então, assim, precisamos ficar aqui, porque aqui é muito bom. Então, assim, o aterro, né, a questão do oceano, né? Inclusive aquela parte ali da Baía de Guanabara, ela vinha, né? Chegava lá, ela adentrava, então aquela parte toda foi aterrada, foi sendo aterrada. A Baía de Guanabara, antigamente, a biodiversidade. Tem imagens aí, não tem? Do aterramento? Tem lá na frente, tem. Nos slides da frente a gente joga para o pessoal, né, de casa, para então, assim, a perda da zona, da região costeira, do mangue, né? A perda dessa biodiversidade, da mata toda dali, foi muito grande. Tanto que nós temos animais, né, e vegetais, fauna e flora, que estão
extintos, né? E agora até você mandou aquele, nós estávamos conversando, né? O bugio, né? Então, nós estamos vendo a reativação, a chegar de novo, assim, a produção, a reprodução. Então, assim, vamos ver se o homem, né, o ser humano, digamos assim, hoje, com a necessidade, porque a evolução tem. Sim. As melhorias, obviamente, têm que acontecer. É uma necessidade, Exatamente. né? Então, assim, Mas não precisa ser a qualquer custo. não precisa ser a Perfeito. qualquer custo. Exatamente. Eu acho que agora o ser humano está mais voltado a pensar, né? Não só na questão econômica, mas no impacto, eu acho. Né? O famoso desenvolvimento sustentável. Galera. Até porque o verdade. ambiente ele também é uma venda. Se você Com conseguir certeza. trabalhar ali dentro de um processo, não é o ideal, né? Mas se você tiver um processo bonito, uma Baía de Guanabara despoluída, isso tudo aí. faz um processo que é até de qualidade de vida. De qualidade Sem de sombra de vida e dúvida. turismo, né? Daí Exatamente. vem Sem sombra de aquela dúvida. questão, né? Assim, tem tudo ali, né? Ali é Exatamente. uma beleza. Então, E vamos... tem essa dimensão do ambiental, já bem trabalhada aqui, tem a dimensão de quem construiu, né? Sim. E acho que essa ideia da pequena África agora, já passando a bola tocando, né? Aquele Pra toque de fazer Gerson, né? Uma Gerson contextualização. tocando, né? Vamos falar de futebol não, William, tá? Desculpa aí, tá? Vamos... Olha que isso dá polêmica. Não, de gente, bastidores. O Gerson pro Gabigol ali. Não. No próximo debate. Nesse momento, voltemos. Vamos voltar para a questão do... Galera, seguinte, falar então um pouco sobre o contexto histórico ali do vídeo. Sim. Olha só, como foi dito ali de forma bem brilhante, eu diria, pelo professor Valmir, a importância da gente desconstruir, tá? Na verdade, o nosso tema é a construção da cidade a partir do ponto de vista do centro histórico, mas também a gente insere uma perspectiva de desconstrução, tá? Desconstrução de estereótipos que, em sua grande maioria, não condizem com a realidade. E eu já quero aqui, antes de aprofundar no conteúdo, já fazer uma provocação. Comentem aí no chat, quem conhece ou já ouviu falar sobre a Pequena África? Quem aí de casa já teve a oportunidade de conhecer alguma região ali da Pequena África? Alguma região citada aí no vídeo, no bate-papo? Ou pelo menos já ouviu falar? E aí, a gente vai ter uma noção que de 100% aqui dos alunos, pouquíssimos, infelizmente, tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. E aí a questão é a seguinte, não é porque vocês não querem ter, é porque, infelizmente, ao longo dos anos, há um processo de invisibilização da cultura negra, tá? E por isso que eu falei que essa aula de hoje, o tema de hoje, era de extrema importância. Não só a importância do ponto de vista conteudista, tá? Conteudista em relação ao vestibular, mas sobretudo a importância cívica, porque a gente busca hoje aqui desconstruir esse processo de invisibilização. Conforme foi dito, o negro ele tem uma participação, eu diria que vital, no processo de construção da cidade do Rio de Janeiro, tá? Foram milhões de escravos aqui para a América Portuguesa principalmente, Salvador e Rio de Janeiro, que contribuíram veementemente para a construção da cidade do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Quando eu falo construção, não me refiro só à construção geográfica, física, eu me refiro também à construção cultural, a formação da identidade do povo brasileiro perpassa obrigatoriamente pela memória negra, tá? E por isso que é muito importante a gente trazer à tona esse tipo de coisa. Will, a gente tem aí o slide sobre Pequena África. Sobre a Pequena África, que foi uma região dita ali pelo professor Valmir, também é um termo utilizado pelo professor universitário Roberto, onde ele chama essa região aí de Pequena África, tá? Temos aí 6 pontos principais. O Cais do Valongo, e aí eu vou abrir um parênteses, vou me permitir demorar um pouco mais nesse ponto, não só porque foi o local do vídeo, mas também porque eu diria que dentro desses 6 aí é o que teve mais influência no processo de formação da cidade. Lembrando o seguinte, o principal porto, a principal região portuária do Rio de Janeiro é a Praça 15, né? A gente, onde tem ali o Museu do Paço, né? O Paço Imperial,
onde foi durante muito tempo na história brasileira a residência da família real. E aí, pasmem, antes da construção do Cais do Valongo, o tráfico negreiro era realizado ali, naquela região. E aí a família real, entre outros componentes da elite carioca, ficavam chocados. Não, eu não quero isso aqui. Todo mundo tinha escravo, mas não queria ver escravo sendo comercializado. Percebam como começa o processo de visibilização. Então, a elite carioca, sobretudo a elite que residia na proximidade da Praça 15, fez com que houvesse uma transferência para do tráfico negreiro para a região do Cais do Valongo, tá? Então, o Cais do Valongo, ele já foi criado com a perspectiva de invisibilizar a cultura negra, de invisibilizar esse tráfico negreiro que, de certa forma, gerava aí um constrangimento para a elite. Não sei bem porquê, porque a elite tinha escravos, mas se sentia constrangida em ver esse comércio. Então, o Cais do Valongo, conforme foi visto no vídeo, é de extrema importância, tá? Foi redescoberto, de certa forma, com a reforma do Porto Maravilha para as Olimpíadas, onde ali, a partir das escavações, foram achados vários artefatos religiosos que remetiam aí à cultura negra. Número 2, a Pedra do Sal. Eu tenho imagens aqui também. Will, adianta um pouquinho aí para a Pedra do Sal, só pra gente... Próximo. Só pra gente vislumbrar aí. O próximo. Pode deixar esse aí, então, só pra gente falar. Aí a região do Cais do Valongo, tá, galera? Onde foi gravado o vídeo. Aí a região do Cais do Valongo, na zona portuária. Mais precisamente aí na região da Gamboa ou Saúde, tá? Onde outrora era chamado de São Francisco da Prainha. Aí a região da Pedra do Sal, tá? A região da Pedra do Sal, onde é realizada a roda de samba. O professor Daniel ele vai falar um pouco mais da parte geográfica daqui a pouco, né? Da parte morfológica aí. E... passa aí, Will, só pra ver se tem a roda... E aí a roda de samba da Pedra do Sal, realizada nesse local aí de extrema importância, inclusive durante muito tempo, foi um quilombo, tá? Foi um quilombo. Ali de camisa verde, gola polo, é o professor Valmir. Ele tá tocando ali cuíca, tá? Ele é um dos integrantes dessa roda. Ele está ali tocando cuíca. É atabaque ali? Ele toca muita coisa, ele é percussionista. Tava pensando que era cuíca, ele toca muito. Eu não, ele é não olho consegui enxergar, clínico, não. hein? Olho de Ele é um dos integrantes. Opa. E o Dance entende também de música, não é só dançar não, hein? Do cavaco? Do cavaco? Não. Ah, tá O Will Dance. Bom, galera, pra quem gosta de samba, eu super indico, tá? Essa roda ocorre às segundas-feiras. É uma roda que, sobretudo, além da musicalidade muito boa, também tem esse viés aí militante, tá? Volta um pouco ali pro slide da Pequena África, por favor. Número 3, o Jardim Suspenso do Valongo, tá? Que fica bem próximo ali ao Cais do Valongo, fica na parte superior. E aí eu pedi também uma informaçãozinha aqui, a minha querida, comentar um pouquinho sobre essa parte aí. Bom, esse Jardim Suspenso, né? Foi nessa área aí que está marcada, é uma área mais seca. Então ali nós temos, nesse jardim, várias bromeliáceas, muitos cactos, né? Cactáceos, que são plantas que conseguem sobreviver numa questão assim, um solo, que é um solo mais seco, digamos assim, arenoso, né? Porque ali tinham umas regiões que eram assim, umas áreas, digamos, que vinham de restinga, de mangue, e ali esse jardim ele foi e aí eles puseram as cactáceas, tem as folhas transformadas em espinhos, os caules são suculentos, e aí são ricos em parênquima, porque o caule é um caule que faz inclusive fotossíntese, então parênquima, que é um tecido, rico em clorofila, em cloroplastos, porque as folhas são reduzidas para sobreviver no sol que racha. Então, assim, ali eles conseguem, as suas plantas conseguem, digamos assim, sobreviver e reproduzir. Há também ali umas gramíneas
essas gramíneas de diversos tamanhos. Porque quando você fala gramínea, você pensa só num vegetal de pequeno porte. Confesso que eu pensei em Pois é. Aí vegetação mais rasteira mesmo. Rasteira, não. É. É uma vegetação, digamos, rasteira, entre aspas. Só que existem gramíneas que atingem 2 metros, entendeu? 1,5 metro. Então, por exemplo, quando você fala assim, vamos supor, numa savana tem gramíneas, né, uma área assim, um campo tem gramíneas, numa área assim, de estepe tem gramíneas, a gente estuda tudo isso. Só que as gramíneas não propriamente têm que ser pequenininho como você vê num campo de futebol. Então, existem gramíneas, né, que é mais alta, né, que faz assim, que serve como camuflagem. E o bom das gramíneas, né, que são monocotiledôneas, o desenvolvimento dela, ela é mais resistente. É uma planta que tem mais resistente, a raiz cresce por baixo, então é uma raiz que consegue, digamos assim, desenvolver pelo solo e subir, gerar um pseudocaulezinho, sobe novamente. Então, assim, espalha muito rápido, produz muito rápido. E uma outra necessidade dali, absorve muita água. Então, por exemplo, diminui impactos como da erosão, entendeu? Bacana. Então, assim, diminui impactos da erosão. E aí torna um solo rico. Então, assim, quando eles vão fazer, vamos supor, necessitam, numa área, que eles cortam um morro, né, digamos assim, e precisam botar... no morro, inclusive, Então, o Jardim Suspense é no morro. É no morro, então. Mas quando eles cortam o morro e precisam diminuir os impactos para não ter aquela erosão, aquela chuva arrastando aquela terra, eles colocam gramínea. Por quê? Porque a aderência é muito boa. Então, a aderência, além de ser boa, essas raízes, elas criam como se fosse uma trama na parte de baixo, no solo, no subsolo. Então, assim, absorve, diminui essa questão, digamos, erosiva, né? E reproduz muito rápido. Então, faz uma cobertura muito boa. Então, eu acho que tudo isso foi projetado, foi feito nesse caminhar, né? Nesse desenvolvimento, para ficar assim. Ficou junto um útil, né? E a beleza, o agradável, de um local assim, belo, um local bem belo, né? Entendeu? E aí, galera, relacionando aqui biologia com história, para quem acha que não tem nada a ver, vamos lá, vamos estabelecer um paralelo agora, uma conexão. Me veio em mente agora aqui, muito bem, pegando esse gancho aqui que a professora Rosária explanou, esse Jardim Suspenso do Valongo, né, que é a região número 4, se eu não me engano, aí da Pequena África, ele foi criado não só do ponto de vista estético, obviamente também tem toda uma simbologia das plantas que fazem o sentido aí de dar esperança para uma região que foi invisibilizada, para uma região que foi massacrada. A gente vai ver um pouco mais isso mais à frente. Mas, sobretudo, ele também foi criado do ponto de vista religioso, tá? Por quê? Uma vez por ano é realizada uma lavagem, tá? Uma cerimônia religiosa nesse jardim que, de acordo com a crença das religiões de matrizes africanas, permitem com que espíritos, né, que estavam, de certa forma, presos, aprisionados naquela região por conta de toda a barbárie que eles sofreram no processo escravo, lembrando assim, não preciso nem dizer que o processo de escravidão foi um processo atroz, um processo violento, desumano, e integrantes de religiões como o candomblé, por exemplo, eles realizam uma vez por ano uma lavagem na qual eles creem que permitem aí o retorno à ancestralidade, que o espírito que estava aprisionado ali naquela região pudesse retornar para a África. Então eles acreditam muito nisso. Essa região, sobretudo, tem uma importância religiosa, além da importância também estética, a importância simbólica de passar aí uma imagem de esperança para aquela região. Beleza? E é uma área bem bonita, né? Sim, com certeza. Ali do Morro da Conceição. Muito bacana. Quer comentar alguma coisa sobre o morro? Então, o que eu tava vendo na fala do professor, né, é que tem uma parte ali de rocha granítica, né, que ele deixa claro, né, que é uma rocha mais ou menos, para quem viu a última aula até dei sobre isso,
que é uma rocha intrusiva, né? Uma rocha Ali da magmática. Pedra do Sal? Que geralmente é Will, formada mostra, a partir... mostra por favor a imagem ali da... Eu acho que dá pro pessoal aí de casa. Deixa eu Não, ver. não, próximo. Tem da escadaria mesmo. Tem aí essa ó. imagem, essa Isso, imagem. que ela é uma rocha intrusiva, né? De formação interna, e por isso esses minerais dela ficam mais bem selecionados, ela fica mais clarinha, né? Diferente de uma rocha basáltica que é mais escura, mais pesada, né? Ela tem um tempo de formação ali Sim. muito maior no interior da Terra. E também tem uma dinâmica que é muito interessante dali, que era também a chegada e também a saída desse sal mesmo, né? Da pedra do sal mesmo. Da extração, Então, né? exatamente. Então tinha toda uma dinâmica ali, além de ter um Sim. quilombo, né? Além de ser um lugar que chegava quase até a Cidade Nova, né? Aquela parte lá, Pequena África e tal, você vai ali pelo Morro da Conceição. Então, é um cenário espetacular para fazer até um roteiro ali. Tem Quem parte sabe ano que cultural, né? Quem Nossa, já sabe, pensou pô, Quem uma sabe aula ano ali? que vem. uma aula ali. Nossa. Agora o momento de descontração. Vocês gostaram dessa foto aí? Eu tô blogueirinho nessa foto. Momento de descontração. Ainda bem, Gostaram dessa selfie? ainda bem que Bem blogueirinho. A Foi só pra Rafael. registrar o local, tá, galera? Só pra mostrar que eu estive lá. A verdade, a intenção foi essa, tá? ainda bem que não tinha o samba dele. Não tinha um samba. Já pensou? Então, galera, só pra terminar falando ali, volta, Will, por favor, volta ali pro slide da Pequena África, por favor. Isso, aí a gente tem, galera, o número 4, Largo do Depósito, tá? Que é mais um elemento aí da Pequena África. Praça dos Estivadores, fica bem próximo ali à região da própria Pedra do Sal, bem próximo. Para quem não sabe, estivador era um ofício realizado aí nesse período colonial, que era um trabalhador portuário. Um trabalhador portuário, ele também era assim nomeado de estivador. Neste local de importância histórica era realizado aí basicamente o comércio de escravos, tá? Era realizado o comércio de escravos. Por isso aí essa relevância histórica no tocante à Pequena África. Número 5, Cemitério dos Pretos Novos, que fica exatamente onde hoje é o Instituto Pretos Novos. A gente também vai falar rapidamente sobre isso. Também gostaria de abrir aqui um adendo, um parêntese em relação a esse número 5. Esse cemitério ele foi nomeado de Pretos Novos em alusão aos escravos recém-chegados na Baía de Guanabara, que morriam imediatamente ao entrar na Baía de Guanabara ou a aportar na parte ali do Cais do Valongo. Eles eram ou jogados inicialmente no mar, na Baía de Guanabara, ou eles eram jogados nessa região aí do Instituto Pretos Novos de forma desumana. E eles eram chamados de Pretos Novos porque nem sequer eles chegaram a exercer a escravidão, tá? Lembrando que a gente tem algumas nomenclaturas, né, como por exemplo o Preto Velho, que é uma espécie aí de título que se dava ao escravo mais antigo por ele ter mais experiência, tá? E os Pretos Novos em alusão ao fato deles nem sequer terem exercido essa atrocidade aí que foi a escravidão, tá? Então eles eram enterrados, ou melhor, eles não eram enterrados. Eles eram Lançados. infelizmente despejados. Não tem outro termo, é triste falar isso, mas é preciso, né? No processo de desconstrução, esses termos precisam ser utilizados. Eles não eram enterrados, eles não eram sepultados, eles eram literalmente despejados. Tem um livro, eu vou falar mais à frente sobre essa parte, que o autor, o historiador, ele fala muito bem, ele fala que eles eram despejados à flor da terra. A flor da terra, porque eles não eram nem sequer cobertos, tá? Então, a número 6, para finalizar ali o circuito da Pequena África, número 6, o Centro Cultural José Bonifácio. Para quem não sabe, ele é considerado aí por historiadores como o patrono do processo de independência do Brasil. Ele contribuiu muito para o processo de independência em relação às amarras de Portugal, e por isso ele tem essa importância histórica, esse centro cultural. Tem um acervo lá bem grande sobre obras e outros elementos que circundam aí a importância da memória negra. Beleza? Passa mais um pouco para mim, por favor, lá pro Instituto Pretos Novos. Isso. Falando agora da atualidade, a gente tem aí o Instituto Pretos Novos, que era justamente onde funcionava esse cemitério dos Pretos Novos, tá? É um instituto que
Pena para se manter, porque infelizmente a memória negra ela não é muito valorizada no Brasil. Pena para se manter, mas ainda se mantém, tá? Detalhe que não funciona só como um museu, não funciona só como um elemento de acervo de materiais que foram encontrados na escavação, funciona também como um instituto de pesquisa. Para quem não sabe, o Instituto Pretos Novos, por falar em não saber, ninguém respondeu a minha pergunta. Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei, tô falando Agora aqui sabe, a beça. né? Agora sabe. Vocês já tinham ouvido falar sobre a Pequena África, galera? Responde aí. Não Vocês tenha já medo, tinham ouvido né? falar sobre a Pequena África Não. ou sobre o Instituto Pretos Novos? Isso é importante, tá? É uma pesquisa, isso é importante. Aliás, o pessoal pode É para até nossa botar, pesquisa aqui, o pessoal pode até botar daí de onde está falando, né? A Exatamente. unidade, quem Então, é, galera, né? o Instituto Pretos Novos, ele, sobretudo, ele funciona também como instituto de pesquisa. Para quem não sabe, ele realiza até pós-graduação. Além de cursos de especialização que ele oferece, ele realiza também pós-graduação em ensino da África, pós-graduação em geografia do Rio de Janeiro, tá? Em diversas áreas, sobretudo, obviamente, áreas que tangenciam aí a memória negra. Will, tem próximo slide. Isso é interessante, né? Nessa parte assim. Finalizando. Isso, exatamente. Na verdade, assim, é um instituto tão importante, mas tão importante, que todo mundo deveria conhecer, gente. Pois é, De isso verdade, que eu ia todo falar. mundo E, deveria assim, conhecer. Aposto pra você, né? Assim, tenho certeza. Porque tem gente que nem sabe que existe. Não, muita gente. E não tô dizendo só, assim, pessoas de fora da área acadêmica, não. Gente da área acadêmica Que nunca que ouviu desconhece esse Instituto Preto Novo. Mas é o que eu digo, assim, provavelmente, vou problematizar aqui, posso? Provavelmente, se fosse um museu, um instituto de pesquisa que promovesse algo da cultura europeia, teria mais visibilidade, né? Olha, eles estão escrevendo. Problematizando. Só escutaram falar Da Pedra só do Sal. Ah, Né? entendi. Porque é o que tá mais. é o que chama. É o que chama, né? Porque tem entretenimento, tem entretenimento. toda Aí... essa parte. Podemos falar para botar lá na Pedra do Sal um mapinha com circuito. O Do pessoal já Pequena vai ali, África. já vai para outro lugar. Hoje, nós temos Exatamente. que pensar, realmente a gente fala na questão do circuito, mas tem que se pensar bastante em vários pontos, que não precisamos falar agora, né? Sim. Então, assim, tem que se pensar bastante nesses pontos, tem que tomar realmente um cuidado, a questão da autorização e etc, etc. Mas vale a pena, inclusive, pesquisar sobre isso. Olha só, é um ótimo, excelente caminho, né? Por exemplo, não só, eu vou falar assim, para quem vai seguir na área de humanas, né? Isso aí é um excelente caminho, não só humana, mas na área de biologia também, porque tem toda aquela conexão, né, com a destruição da área, o aterramento, perda da vegetação, ação antrópica. Isso, Os riscos aí que tem envolvem o que nós também estávamos a conversando aqui ocupação antes, desordenada. os desmoronamentos, né, a questão das enchentes da área, porque foi uma construção assim feita, né? Então, assim, não absorve. Aí, quando chove intensamente, nós temos uma área toda alagada. Alaga tudo, essa região toda alaga. Aí você fala, não alaga o solo, é encharcado, aquela parte toda ali, o escoamento não dá conta, Retilizaram tudo. não tem isso, né? Exatamente. Perdeu essa questão da absorção, diminuição de queda, tudo isso, conclusão, nós temos uma catástrofe. Aí hoje a gente tenta amenizar um problema que foi do passado. Então, na realidade, o nosso erro não é um erro sempre nosso. É não trabalhar na prevenção na construção, corrigir. Né? Então, assim, você é um tapa-buraco. Se você for pegar... Não é verdade? Nos jornais da época, hoje em dia tem acesso, né? Você vai na Biblioteca Nacional, coloca. Se você colocar lá, enchente, Praça da Bandeira, você vai pegar aí um recorde de 150 anos no mínimo. De jornal noticiando Mas é uma área verdade. que era um saco ali, né? Próximo do São Diogo, que era próximo ali, mangue, e que acaba recebendo toda a água que vem dos maciços, dos morros, né, uma área mais baixa, nível do mar, né, e que acaba sendo saturada sempre.
E mesmo que você coloque um esgoto que leve essa água diretamente para a Baía de Guanabara, Aí é se a outro Baía, problema. Aí se a você já Baía de tá Guanabara entrando em outro tiver... problema. Exatamente, se a Baía de Guanabara estiver cheia, essa água volta. É. E aí você não tem para onde Não tem. escoar E essa por água. falar nisso, assim, a UERJ retorna. adora. Exatamente. A UERJ adora temas assim, tá? Enchentes, cai bastante na Aí entra as UERJ. doenças veiculadas. Exato. Cai né? bastante. A construção da cidade do Rio de Janeiro cai bastante também. E, sobretudo, a memória negra, tá, galera? Tudo isso que a gente está falando, como eu falei, apesar de transcender a importância do conteúdo, mas também tem a parte conteudista muito forte. Não, tem. Tá? A memória negra, ela cai bastante na UERJ. Lembrando que a UERJ é uma universidade que pauta aí a sua conduta em políticas de ações afirmativas, tá? É válido lembrar que a UERJ pauta aí sua conduta, tá? No panorama de políticas de ações afirmativas. Então, obviamente, temas recorrentes aí da memória negra sempre cai. estão caindo. Então, atenção a isso daí, tá? E Rio de Janeiro, então... É. Aí não tem... a resenha estava acontecendo já antes da gente... A gente estava aqui, Então, a gente tá aqui trabalhando... nos bastidores. Não, é verdade. Ele está falando assim da questão do retorno da água, né? Que você falou aí dessa questão. Porque se a Bahia está cheia, obviamente, como vai, porque volta tudo, porque aí sobe, né? Então, tá, inclusive, como você falou, essa enchente já, ó, vem e não consegue, a gente não consegue, porque as ideias que eles têm, os desvios sempre caem na Baía de Guanabara. E aí nós temos ali a diminuição da biodiversidade incrível. Então, por exemplo, e não é só para nossa época agora, mas assim, abafa isso, né? Mas, por exemplo, na década de 70, né? O pessoal, aquelas praias de Ramos, Ilha do Governador, tudo eram assim, utilizáveis. Você no final da década de 60, no início, depois, né? A Praia de Ramos é uma praia que o pessoal... Eu não estou falando da questão só urbanização, agora, assim, falando assim de segurança, nada disso. Estou falando só de impactos. Né? Estamos falando de impactos ambientais, impactos assim, com questões, né, causadas por uma construção, por um aterro, por uma desordenado, né? Que não começou, que não é um reflexo só de hoje. Exatamente. Porque quando se fala, eles falam, é um reflexo de hoje. Não é, isso é um reflexo acumulado. Então, atropela. Então, a gente vive de tapa-buraco. Isso. Entendeu? De forma corretiva. Nunca preventiva. Né? Preventiva. É exatamente isso aí. A gente vive de tapa-buraco. Então, a questão aqui que nós estamos conversando, do reflorestamento, que o pessoal não sabe que aquilo foi reflorestado lá no mundo, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não sabem. Aí falam assim, isso aqui está há muito tempo. O café levou tudo. O café levou toda a base do veio, arrastou. Quando veio, tanto que no século XVII, XVIII, teve uma grande seca aqui no Rio de Janeiro. E aí trouxeram pessoas de fora para tentar resolver qual era o problema. O cara falou, vocês usaram tudo para o café, ou então para carvão, né, para fazer e tal, vocês tiraram as árvores, agora você não tem como a água fazer o seu ciclo, que é o normal, né, para abastecer os rios. Agora chora. Aí o que fizeram? Reflorestaram já no passado. Se você for lá hoje na Floresta da Tijuca, já tem áreas já assim. É toda de lá da época do Dom Pedro, tá? Que reflorestaram e fizeram todo um processo de recuperação para a recuperação das nascentes, E aí que secaram. Então, aí a gente vive de reconstrução. Aí a pessoa dá muito mais trabalho, né, galera? Exato. Parar pra pensar. Não, e corrigir as é perdas- muito pior do que prevenir, né? E as perdas são imensas. Então, conclusão, é assim, ó, reconstrói, aí vem um novo grupo, uma nova era, mas aqui precisa, destrói. Aí vem um outro grupo, faz o quê? Constrói. E aí a gente vive de construção e desconstrução. Desconstrução. E nessa confusão. Acho que dá para até entrar já, aproveitando o gancho,
Vamos entrar então nessa transformação que a cidade Sim, passou para Vambora. mostrar as imagens aí, William. Bora. Mostra aí Eu posso Copacabana. só arrematar com o livro ali para dar uma dica, Pode, claro. Claro. pra gente seguir para a parte Perfeito. urbanística. Ó. Galera, só para fechar aqui a contextualização histórica, a dica do canal, só aqui, tá? Só aqui essa dica. O livro A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, que fala justamente sobre essa parte ali do Cais do Valongo, sobre o cemitério, sobre a região da saúde. Fala também sobre o Largo do São Francisco da Prainha, como era chamada essa região ali portuária. E a dica, galera, é o seguinte: o que vai diferenciar vocês na hora da prova é justamente o arcabouço teórico que vocês vão formar ao longo desse ano. Então a dica aqui é que vocês leiam o máximo possível. Por quê? Porque o vestibular não é só uma prova que você tem uma meta a atingir. Sobretudo, você tem que atingir uma meta e também estar concorrendo. Então, a partir dessa perspectiva, vocês precisam se diferenciar dos outros candidatos. Disputar mesmo. Qual é a maneira que vocês se diferenciam? Formando um arcabouço teórico. Isso. Se preparando para a prova. E, assim, eu creio que todo mundo aqui concorda com isso. A melhor maneira de se preparar é lendo. E é o que ajuda até na produção Exatamente, de texto. ajuda Olha inclusive quanta na coisa a gente produção tá falando aqui. textual. Como é que Imagina, você cara, vai não. construir, escrever, se você tem você não tem não ler. base, Esse né? livro aí é um É livro isso. indispensável, principalmente para quem vai fazer o EG, tá? Vamos lá? Ah, então vou mostrar livro também, né? Vamos que vamos. Pessoal, olha só, aqui eu tô trazendo, né, pra gente perceber aqui, tá até com as minhas anotações aqui, não vou mostrar a minha letra, porque a minha letra é maravilhosa. Mostra, tá? mostra. Não. Tem um símbolo aqui do Flamengo dentro. não Ai, posso meu Deus, mostrar. então pode deixar oculto. Só Pode Aqui, deixar ó, oculto. Aqui, ó, é o Bahia de... Tá vendo? Tô sofrendo... Pode Tô deixar sofrendo oculto. aqui, ó. Amado. Olha só, pessoal, aqui é o livro da Baía de Guanabara, esse é o Mamador, um grande ambientalista, professor, também um cara que lutou muito pela Baía de Guanabara, né? Tem também o Maurício de Abreu, que é um cara dentro da geografia, que me proporcionou agora trazer essas imagens para vocês, né? Essas imagens, elas são de referências bibliográficas mesmo, né? Reais, boas, sólidas. Para a gente construir esse Rio de Janeiro e mostrar para vocês a transformação, né? A gente pegou como base a Baía de Guanabara e pode mostrar também, além disso, outras transformações que levaram, né, essa parte de Copacabana, só para mostrar para eles como ficou. Olha só o que era na página 149 desse livro da Evolução Urbana, né? E o que é hoje, né? Lembrando que toda essa parte de orla, né, ela foi uma coisa que foi construída, na verdade. Ninguém ligava para a parte litorânea antigamente. Isso foi uma coisa construída do mercado imobiliário mesmo. E que depois que você ganhou esse gosto... Tanto que as Pela- casas, né, Exato. as pessoas eram incentivadas. Aí, assim, Exatamente. era a preço assim, ó. Quem tem, não sabia. Vendia às vezes assim. Exatamente. Sem Hoje, informação. não sabiam que ia ter uma valorização imensa, né? Então, assim, algumas casas que ainda mantêm essa ideia lá, algumas, Exatamente. elas são tombadas. Exatamente. Não pode Não mexer. pode mexer. E isso é bem... Tem família que briga na justiça, Exatamente. né? Que eram grandes famílias, e aí brigam na justiça para poder vender, porque quem é que quer comprar, às vezes, uma casa tombada, não, né, quer vender para fazer uma construção. Né? Hoje em dia tem até restaurantes assim que mantém a construção, Mantém. mas a funcionalidade, olha só, pessoal, tá vendo aí? A função muda. Então isso às vezes cai também nas provas. Alguma coisa se mantém materializado ali, mas a função dessa coisa ela mudou. Beleza? Então eu acho legal mostrar esse rio que é o que foi trabalhado antes e o que virou hoje, né? Porque esse Seção rio ele antes e foi produzido, depois. né? Esse rio ele foi Não, é produzido, sério. esse Rio de Janeiro, né? Aqui o- Eu avisei que o homem era um acervo. Vocês É, estão é, preparados? isso aí, O que ó. vai ter de E é antes e show. depois aí, eu avisei. Mas é show isso. Com né? certeza. Aí tem a segunda parte, eu tô toda hora dando uma pancada nisso aqui. Ah, vai. E o Lucas falou, vai cair a live. Vai cair a coisa de Vasco. Tá bom. Mostra aí. Já falei que aqui no estúdio a maioria é vascaína, já O falei. segundo, o próximo, olha só, Rosário, agora Olha, é a eu que não dobradinha. tenho time, acho que eu vou escolher. Vou Não, abrir uma votação. não, Qual é o time não. que vocês querem, Eu né? nunca tô em Eu desvantagem. vou Vem ser feliz, vem ser feliz, prof. Então, olha só que lindo, né? 1500 da Baía de Guanabara, né?
da nação Tupi-Guarani, que era bem presente nessa Bahia toda, né? Tem a Ilha do Governador ali para os insulanos, uma homenagem aí para vocês, olha só a centralidade que tem a Ilha do Governador na Baía de Guanabara, né? E todo esse espaço que está marcado aí, tracejado ou pintado, eram espaços de arrefecimento costeiro, né? Porque era uma área de baixa energia da Baía de Guanabara, e isso gera essa perspectiva dos manguezais, dos brejos, das áreas que são mais paradas, com água mais tranquila, né? E essas águas... Exato, uma biodiversidade absurda. É absurda. Absurda. É o... Específica. Exatamente. Né? E uma importância ecológica imensa. Exatamente. É. E aí você pensa, o cara que foi produzir esse espaço ao longo da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ele vai ocupar esse espaço ao longo dessa orla, porque ele vai produzir, vai ter indústria, vai ter gente morando, e depois vai fazendo para o interior. Quando você tem essa lógica, acaba com tudo isso, pessoal. Aterra tudo isso. A Ilha do Governador aí, que está aí, não parece muito a ilha, né? Porque ela foi parcialmente aterrada, a Ilha do Governador. Teve grandes aterros e sucessivos aterros. O centro da cidade também teve sucessivos aterros. Então, Várias áreas alagam. várias áreas alagam justamente porque essas áreas eram de arrefecimento, para você não ter esse processo de cheia. Era justamente o equilíbrio que o próprio ecossistema natural dava para evitar esses problemas. O ambiente E aí, de forma natural. exatamente. E aí nós interferimos como seres humanos. É óbvio que para atender nossas necessidades, até o desconhecimento também da época, mas nunca consertamos esse erro. E ainda, até hoje, ainda às vezes conseguimos potencializar coisas que já sabemos que vai dar errado. Então é uma coisa que há a se pensar. Em cima de um prego que já está amassado. Exatamente. Então, essa segunda imagem, William, que é a imagem logo depois dessa, né? Que é para a gente trabalhar, todo esse tracejado é aterro. Todo esse tracejado aí que está na imagem, né? Desculpa, o papel parece um papiro, né? Uma coisa antiga, mas é isso mesmo, o livro é muito antigo, né? Então, mas dá para ver a quantidade de aterros, né? A quantidade de aterros que rolou ali é todo esse tracejado. Olha a forma da Ilha do Governador, agora toda tracejada, né? Ou aquela parte do aeroporto, né? Que foi muito aterrada, aliás, aquela parte do aeroporto também era uma área que tinha um verde ali e tal, e quando você aterrou, você interferiu diretamente, modificou ali para as pistas os dois e tal. aeroportos. A região do Santos Dumont também, aquela Avenida Rio Branco ali, tudo aterro. Toda foi aterrada. E dá para ver da ponte dali, para ver as rochas que são empilhadas ali no Santos Dumont. Então, esse aí, vocês inclusive, de vez em quando eles têm que fazer manutenção. Exatamente, por causa do processo. Do processo erosivo dali, da mexida. Sim. Racha a pista, aí eles têm que ficar toda hora fazendo essa manutenção. Exatamente. Então, assim, o ser humano caminha, né? E aí a perda, assim, voltando, é muito grande. As consequências que nós sofremos hoje, né? São enormes. Inclusive, voltando aqui um pouco, porque a cabeça não para. Eu estou aqui e estou só pensando, vocês estão, né? Nós estamos jogando aqui. Quando o Bruno falou lá no início da questão, né? Do tráfico, né? Não, eles, obviamente, era da época, mas não queria ver só beleza. Então, foi um dos motivos, né? Da questão depois, um tempo depois, né? Já depois, deles quererem remover os escravos que moravam lá no centro da cidade, que moravam naquelas... nos cortiços, né? Onde era um foco de doença. Século XX. Vamos mostrar aqui a destruição do Morro do Castelo. Então, já falei isso aqui em aula, inclusive, hein, pessoal? Na revolta da Ninguém vacina. sabe, né? Mas E tem tem tema aqui da rede. Exatamente. Já falei sobre isso. Falei sobre isso aqui em aula de história já. E tem um marco disso. Você vai lá onde era o Morro do Castelo, que é ali naquela parte do edifício garagem, aonde né? era, né? Era, né? Ali. O morro já era. O morro já Onde era. o morro já era. Praça 15, toda aquela tem parte mais ali, morro. né? Não tem mais. Eles destruíram Olha, tudo, destruição né? intensa. Então, assim, a beleza que foi na época da colonização, né? Vamos falar assim, né? Foi desgastada, consumida com tudo. Com a questão do crescimento, a urbanização, com a questão da construção do cais, com questão
do tráfico de animais, do tráfico de plantas, da questão da utilização da madeira, né? Para construção de móveis, portas, né? Madeiras boas, nossas aqui. Então, assim, isso tudo foi para o BR. Então, esse Morro do Castelo, as pessoas, o nome Castelo, né? Da área, é entre aspas, uma homenagem ao morro que um dia existiu ali. As pessoas nem sabem. Se você perguntar hoje Não sabe. sobre o Morro do Só Castelo, sabe que é o ponto final. que é o ponto final, é verdade. O Onde ponto tem o final. samba também, o onde samba tem do o samba do Castelo. Samba do Castelo, O entendeu? Rota do Samba também. Não, mas o centro da cidade sempre teve muita movimentação. Inclusive, você falando, nós estamos falando, né, da construção do BLT, que veio evidenciar tudo lá da pedra, que estava lá escondida. Pois é. Então, essa construção, que a princípio era para revitalizar, para facilitar, deu uma queda nessa questão do encontro lá dos bares, né? Deu uma... Então, assim, mexe num lado e vai o outro. Então, essa questão do centro da cidade, né? Porque eu estava aqui, eu lembrei, já no século XX, como você falou, quando veio isso, vamos deslocar. Então, tira de um lado, conserta um e bota para o outro. Então, é assim, tipo assim, o problema, não vamos melhorar o problema, ele existe. Né? Vamos tentar invisibilizar, isso mesmo. Vamos só dar um contorno. Né? Os colegas estão falando, é muito legal que a cidade, gente, ela é igual à sua casa, tecnicamente. Ela precisa ser debatida. Então ninguém vai botar uma geladeira na porta, porque depois ninguém vai abrir a porta. É a mesma coisa da cidade. Então, se de repente é bom para um grupo, pode não ser bom para outros grupos. E é por isso que a cidade ela deve estar bem na centralidade das discussões, porque né? é o lugar que a gente vive, é o nosso cotidiano. As decisões que são tomadas aqui, nós precisamos participar de uma maneira crítica para tentar entender, mas isso aqui vai fazer o quê aqui? Então, vai matar os bares? Vai não sei o quê, mas isso é um objetivo? Isso é sem querer? Como é que é isso? Então, são as intenções, exatamente, é pensado. Então, isso é bacana. Por exemplo, tem uma imagem aqui, William, pode jogar aí na tela para a gente já ir terminando, pode ser a outra, que é o Rio da época, né? No início do século XIX, você percebe aí que boa parte ali do cais do Valongo ali, né? Que é aquela parte mais ao sul, ela foi bem aterrada, né? Que aí o Bruno já colocou aqui pra gente também. Todo o centro histórico do Rio de Janeiro, ele cresceu a partir de um núcleo inicial, o seu sítio, entre 4 grandes morros, né? Tem o da Conceição, do Castelo e outros morros que ficam naquela região, alguns aterrados e outros não, né? E esse centro do Rio de Janeiro, ele foi crescendo de acordo com a dinâmica de crescimento também da cidade, né? As pessoas que tinham mais dinheiro foram tentando cavar túneis e ir para a Zona Sul, né? E as pessoas que tinham menor poder aquisitivo, com o tempo as construções das linhas de trem, principalmente, né? Os bondes ficaram mais... que tinha muito bonde aqui antigamente, né? Ficaram mais na parte da parte rica da cidade ou das antigas freguesias, né? Ela foi jogando essas pessoas para a periferia, né? E essa periferia ela foi crescendo de acordo com o momento que as linhas de trem iam também adentrando o território fluminense carioca também. Exato. Então é bem interessante a gente colocar isso só para pontuar e passar para a próxima imagem, que a gente vai passando mais correndo, porque o tempo já... O William já está querendo cortar nosso cabelo. Mentira. Tá Ó, sim. essa igreja da Santa Luzia, que ao fundo tinha o Morro do Castelo, né? Não esse o fundo aqui, mas o fundo dela, né? Para você ver... a história das igrejas serem voltadas, né? Exatamente. Voltada, né, justamente para a questão da religião mesmo. Tem uma questão que pegava ali bem essa parte mais costeira também, então essas partes foram todas aterradas, né? Você tem ali uma parte que o professor fala que beija a rocha granítica, né? Lá tinha uma igreja que realmente ali, qual é o nome da igreja que a gente até comentou no off, Bruno? Será que a gente lembra agora? É uma igreja que fica ali no Morro da Conceição, né? E toda a parte ali do Beco da Sardinha, tem até ali do Beco da Sardinha, aquela parte ali que é tudo aterrado, né? A igreja você via de baixo a Baía de Guanabara bater ali na rocha, né? Fazer o processo erosivo Igreja e da tal. Prainha, não. A Igreja da Prainha. Igreja da Prainha. Lembrei. É lindo, Fosse a memória lindo, aqui. lindo. Igreja da Prainha. Igreja da Prainha. Então bem legal assim. E para
assim, terminar para a gente jogar pros finalmente aqui das nossas falas e tal, só mostrar aí o Morro do Castelo, porque o Morro do Castelo pode colocar aí, William, esse daí aí pode ir até passando e colocando na imagem 19, eu acho que é a próxima, ó. Olha Só como é que imagem é. maravilhosa, tá? Ó, olha o Morro do Castelo onde era, ali tinha a igreja de Santa Luzia que eu falei, olha, a primeira igreja, né, do Rio, a primeira sé do Rio de Janeiro, e o Morro do Castelo pegava essa parte ali, parecia até uma falésia, né, e uma feição geomorfológica, então é bem bacana da gente perceber, e o desmonte do morro é a próxima imagem, né, e o desmonte do morro tem toda uma dinâmica higienista da época também, né, tem uma dinâmica também que tinha os cortiços, né? Sim. Que eram áreas que você... Que gerou a o revolta centro- da vacina, inclusive. Gerou a revolta da vacina. Exatamente. Porque Oswaldo Cruz, todo esse ele contexto. foi contratado para poder, ele foi chamado para auxiliar nessa, digamos assim, vamos falar assim, nessa limpeza. Exatamente. Era assim que era Né? utilizado Vamos a tecnologia limpar, mesmo. precisamos Exatamente. limpar. E ele É. falou, temos que tirar isso daqui, Sim. ratos, baratas, né? Muitas pessoas. pulgas. Não, eu estou falando, abafa. Não, e as pessoas, por quê? Porque Exatamente. não tinha questão da higiene. Exatamente. Vamos né? jogar essas pessoas para um lugar Então, mais muitas longe doenças de pele, né? De uma contaminação, focos e focos, Aí o né? Lucas respondeu, São Francisco da Prainha, a igreja. Isso aí, O Lucas Lucas. também Isso aí. né, cara? É. Tirando o bom, sinal, cara, é isso bom. aí. E mostra outra imagem, William, que é a imagem depois, né, da retirada do morro. E olha só como o desmonte gerou uma área mais aplanada, né? Boa para construções também, para circulação de vento, que é o que falavam na época, né? Para Presidente Vargas, que tinha ali uma rua, a principal rua também que a gente conhece hoje, algumas avenidas Churchill e Roosevelt vocês conhecem, né? Marechal Câmara, ou seja, pessoal, se a gente for puxar mais esse centro do Rio, mais para cá do que a gente está, num micro recorte ali do centro, que o centro é gigante, É, o micro a recorte. gente não termina essa Não aula. Não porque termina. cada rua do centro do Rio de Janeiro tem uma história. E tem uma roda de samba também. A gente pode... Tropeçou, caiu na roda de tropeçou samba. e caiu numa roda de samba. Então, assim, só para sintetizar o nosso objetivo aqui hoje é trabalhar que justamente essas transformações que aconteceram a partir da urbanização, a partir da favelização também, que foi uma resposta ao alto número de pessoas A macrocefalia que urbana. vinham para cá e não tinha habitação. Desordenadamente, né? Então, inicialmente elas foram construídas em relação de um sabia construir, o outro sabia fazer madeira, o outro sabia se ajudando, ia construindo, né? Bota pra trás, Então né? é isso, vai crescendo. Então eu acho que essa dinâmica da cidade, de quem realmente construiu a cidade, que foram os negros, os operários e as pessoas que realmente trabalham por essa cidade, e a questão da dinâmica ambiental e os impactos durante essa construção, é o nosso grande tentativa de legado aqui para vocês que vão fazer uma prova da UERJ também e uma prova do Enem e principalmente a prova da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vai te cobrar uma dinâmica dessa muito mais reflexiva a partir de um Engajado. processo Isso aí. engajado, porque você vive aqui e todas as decisões que são do passado, elas impactam hoje no nosso cotidiano, que é um cotidiano maravilhoso, né? Engarrafamento, mau planejamento urbano. Então, tudo isso, embora o espaço carioca seja um espaço belíssimo, ele é um espaço com contradições, né? Não, E essas- sem esses falar a- isso, né? Porque assim, não temos como fugir disso, porque Exatamente. Em belo. cima da resenha, encantos e Encantos e desencantos. desencantos. É Então, isso aí. basicamente, Encantos e desencantos, isso mesmo. é isso. Mais alguma imagem para mostrar? Acho que só, se quiser mostrar a da Favela da Maré aí, né, a próxima, para o pessoal perceber, ó, a palafita na Favela da Maré, porque também tem uma questão ambiental aí, né? Essa parte da região linha aí vermelha é que onde foi- passa Olha, hoje a você Avenida sabia? Brasil, não? A linha Caraca! vermelha, Vocês tudo. sabiam? Eu vou falar assim, ali atrás da Favela da Maré, numa parte ali, né, que passa aí um rio e que dá na Baía de Guanabara, né, ali. Esse rio ali, olha só, vou falar para vocês, ele totalmente poluído, né? Ó, Exatamente. muito, né? Então, assim, mas vocês sabem que tem um grupo de, vamos supor assim, até de antas, olha só, que estão vivendo, se alimentando, nadando nessa região e que elas estão sendo observadas
até pela Fiocruz, olha só eu falando, hein? Aonde você... Não, é verdade. Foi coletado já as fezes, né? Não, iam, parece que coletar sangue para ver a resistência, porque elas estão reproduzindo. Então, a família está crescendo naquele ambiente. Então, assim, até alguns animais, né, digamos assim, estão, assim, conseguindo, né, por critérios adaptando, né, critérios evolutivos, modificações que vão acontecendo, né, que precisam ser estudados num ambiente desse. Agora, a incidência, eles já tentaram dar fizeram lá dentro da Maré, né, um ponto de coleta, fizeram, estão tentando fazer um desvio da questão do esgoto, antes de colocar na Baía de Guanabara. Mas, assim, é muito grande. O crescimento fica maior do que consegue. Isso sem falar nas outras coisas que impedem, às vezes, de funcionar, né? Então, eu estou falando só por alto. Então, assim, são vários problemas que esse crescimento desordenado, né? Então, Verdade. que proporcionam isso, né? Uma Bahia que é maravilhosa e que já foi mais ainda, né? Baleia, boto, tudo ficava aqui, gente. Tudo. Tudo. Tanto que tem algumas áreas aí que são chamadas de matadouro, né? Essas áreas eram matadouro de baleia. Que você pegava o óleo, toda a carne, extraía né? todos os recursos e tal. Para vocês verem, é um Rio de Janeiro que muitas vezes a gente não conhece, mas ele existiu e ainda poderia existir, Com certeza. de certa forma. Quero propor um brinde aqui para finalizar essa resenha mais que especial. Minha caneca. Espero que tenhamos contribuído aí para agregar conhecimento para vocês que vão realizar aí a prova, né, os vestibulares da vida. Isso. Foi muito especial hoje à Merece tarde. uma parte 2, né? É Depois, um tema né? super Parte interessante, dois. galera. Nós, Quando a gente... Olha, poderíamos caminhar, né? Porque nós ficamos só ali no centro, mas você poderia ir chão. mais, pegar aterro do Flamengo, olha só, chegar ali Glória, pegar Isso. aquele pedaço da Glória, né? Falar Lago da do Barra, Machado, do Lago- Recreio. com certeza. Toda essa né? construção para lá, Nossa, né? nós poderíamos caminhar mais, mas... Falar de Santa Cruz, Santa- todos os lugares, É. ó, todo mundo, Cascadura. Região do Rio de Janeiro não falta. Cascadura ali, aquela área de trens ali de Cascadura, 1800 Mas lá vai não tem, fumaça. Entendeu? Ali você tá andando ali, você nem sabe da história que tem tudo ali. É mais de verdade. 200, quase 200 anos. É muito Espero que tenham louco. gostado, pessoal. Se gostaram, comenta aí que o professor na pandemia veio disso, tá? Ó, tem uns Pix também aí, vamos pra quem gostou. Olha só, um beijão pra vocês, né? Pessoal, grande Beijo, galera. abraço. Beijo no espero que- coração. Foi Até muito a bom próxima. aqui, estar Exatamente. aqui com meus Até a amigos próxima. Mais aqui. uma resenha Excelente. especial aí da rede. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, ó. Coração pra vocês, hein?